Meu pai, Karamchand Gandhi, era um funcionário do Estado. Minha mãe, Putribai, era profundamente religiosa. Jamais sequer sonharia em fazer suas refeições antes das orações diárias. Quando criança, eu almejava ser valente e destemido, mas eu era um herói improvável. A escuridão me apavorava, cheia de ladrões imaginários, fantasmas e serpentes. A biografia é um recurso que os escritores usam para aproximar a gente de determinadas situações e de momentos históricos diferentes. Quando a gente está tratando aqui da biografia na forma de história em quadrinhos do grande líder Gandhi, Mahatma Gandhi, a gente está falando de um momento dos mais importantes da história da humanidade no século XX, de uma resistência através da não violência. E é um livro que é muito adequado para os jovens do 8º e 9º anos, quando a gente está fortalecendo e solidificando a formação de um cidadão mais pleno. A história em quadrinho é uma maneira, é uma linguagem muito boa para aproximar o leitor dos conteúdos que estão sendo tratados. As histórias em quadrinhos têm uma origem direta com a nossa evolução enquanto sociedade, né? Desde épocas remotas, os homens contam histórias nas paredes através de sequências, isso como uma marca da nossa sociedade, a necessidade de comunicar. O público jovem é formado desde sempre pelas histórias em quadrinhos. Então, a aproximação do leitor jovem com essa linguagem é muito mais fácil, ela se dá de uma maneira muito mais tranquila. O aprendizado também ele pode ser muito mais fluido, no sentido de possibilitar um mergulho mais imediato na obra. O trabalho com histórias em quadrinhos também é um dos mais ricos em explorar outras linguagens e possibilidades, né? Nós temos, por meio do desenho, a exploração das artes, em que a ocupação, a distribuição nos quadros é um fator de compreensão e de entendimento desse quadrinho, ou mesmo o texto, em sua linguagem mais concisa e mais direta, e até mesmo a exploração do uso de onomatopeias, de expressões. Cada vez mais tem se usado a linguagem dos quadrinhos para a gente discutir temas relevantes como guerras, como os grandes conflitos da humanidade, eles têm sido apresentados através das HQs. E essa linguagem é rica e poderosa, e que aproxima também o jovem leitor de outras possíveis leituras, porque você pode ser cativado a partir de uma história em quadrinhos a ler livros que façam um mergulho mais específico, um mergulho mais profundo em determinados temas e determinados assuntos. Jason Quinn é um jornalista britânico. Após uma extensa pesquisa de registros e documentos, ele escreveu essa biografia de Mahatma Gandhi. Além desse trabalho, Quinn desenvolveu outros roteiros para publicação em linguagem de quadrinhos. Dentre eles, destaca-se a biografia de Steve Jobs. Sachin Nagar é formado em Ciências da Computação, mas desenvolveu o gosto pelas artes gráficas. Atualmente é designer em uma das maiores editoras da Índia. A formação de leitores não é um processo unilateral, envolve educadores e educandos. O educador tem como papel principal caminhar com o aluno nessa travessia. Quando a gente fala de formação de leitura, a gente tem perguntas a serem feitas, questionamentos que o próprio educador pode fazer para si mesmo ou trabalhar esses questionamentos com os alunos. A primeira pergunta e mais importante é por que ler? Depois, como consequência, vem outros questionamentos, como naturalizar a leitura em sala de aula, como motivar os alunos a lerem e, principalmente, como estabelecer um pensamento crítico sobre o que se está lendo. Para responder a essas perguntas, o professor também deve estar intimamente ligado aos livros e à literatura, e também
relacionado a uma metodologia de ensino. E é isso que a gente pretende sugerir aqui para os educadores, metodologias para trabalho de literatura na sala de aula. Como uma primeira proposta de exploração da obra do Gandhi, é interessante promover uma roda de discussão em que os alunos tragam o conhecimento que eles têm a respeito dessa personalidade. Peça aos alunos que recorram aos trechos do livro para que possam comprovar as suas hipóteses a respeito do que já sabem e trazem de conhecimento sobre a personalidade de Gandhi, e também para que exercitem essa habilidade de confrontar o que leem para refutar ou corroborar as hipóteses que levantarem. Uma segunda exploração do livro do Gandhi é propor aos alunos a criação de uma história em quadrinhos. A partir do que eles leram e exploraram no livro, é possível escolher um tema que seja de relevância local ou mesmo um tema importante no momento, e que eles possam exercitar as etapas para essa construção, que seria a construção do argumento, né? Que história que eles vão contar, como se daria esse roteiro, ou seja, como a situação seria apresentada, desenvolvida e a finalização. E também o uso que vai ter do espaço, né? Onde vai ser construída essa história, num cartaz, em folhas de sulfite, enfim, são decisões prévias antes de propriamente fazer a elaboração da história. Para a confecção, é possível também organizar os alunos em grupos, e aí cada grupo assumir uma parte dessa história, né? Alguns ficam responsáveis pelo desenho, por ter alguma facilidade, outros por fazer a escrita das falas, as onomatopeias, todo o recurso visual de apoio à mensagem. Também a distribuição dos quadros e a ordenação deles ao longo do espaço, é importante fazer uma verificação. Você pode fazer com que, a partir dos esboços, eles coloquem distribuídos um ao lado do outro, para que possam analisar a história, se o que eles pensaram está sendo concretizado e como caminha isso para uma finalização, ou seja, se a história tem um começo, um desenvolvimento e um final. A partir da análise da história em quadrinhos de Gandhi, proponho aos alunos que eles estabeleçam semelhanças com as histórias da linguagem teatral, da dramaturgia. Vocês podem propor a organização de uma peça em que eles tenham que fazer essa transposição da história em quadrinhos para o texto teatral. Os alunos podem ser divididos em grupos, em que alguns fiquem responsáveis por organizar e escrever o roteiro, focando nas falas, no encadeamento delas, e organizados em atos ou em partes. Outro grupo ficará responsável, por exemplo, por organizar um figurino. Um terceiro grupo, como será feito o cenário dessa montagem. Um último grupo pode ficar responsável pela elaboração e convite para toda a comunidade escolar, familiares. Para encerrar o trabalho, é possível também promover uma sessão de cinema com o filme Gandhi. Proponha que os alunos, nesse dia, se reúnam para assistir um pouco do filme e também reflitam sobre o contexto da Índia, a mensagem que Gandhi deixou na luta contra a violência. A partir da exibição do filme, proponho que discutam e percebam, a partir das imagens expostas, como era a situação da Índia e como Gandhi se posicionava na luta contra a violência.